Tudo bem? Bom dia para quem é de dia, boa tarde agora, boa noite para quem é de noite. Estou aqui com a lista de exercício sobre sentenças abertas. E nessa lista de exercício eu vou fazer alguns comentários de cada questão, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte, que é para dar o conjunto verdade das seguintes sentenças, tá certo? Então no item 1.1, o nosso conjunto do universo é real. Para essas duas sentenças abertas P de x e P de x, aqui eu poderia chamar de Q de x, né? Só para diferenciar. Então temos duas sentenças abertas, P de x e Q de x. Então assim, se o meu conjunto é o conjunto dos números reais, então os valores de x para cada sentença que satisfaz essa minha expressão são valores de x que estão dentro do conjunto R, ok? Então é muito fácil. Para encontrar o conjunto verdade, o V de P, no caso... Opa, deixa eu levantar um pouquinho. No caso, para a equação do segundo grau é fácil, basta usar a Bhaskara, do jeito que vocês já sabem. Calcula o valor de x, usa, né, a fórmula de Bhaskara, todo mundo já conhece. Substitui os valores a e b. E lembrando que delta que é b ao quadrado menos 4ac, substitui e encontra o valor de x igual a 3 ou x igual a 2. Ou seja, o conjunto verdade, né, ou seja, a solução que satisfaz a P de x é o meu conjunto verdade. São os números 2 e 3 que pertencem ao conjunto dos reais. No caso do item Q de x, eu vou colocar aqui Q de x só para diferenciar. Q de x é essa equação com raiz aí, tá? Então você tem a raiz quadrada, x ao quadrado menos 1 igual a 3. Bom, para resolver esse tipo esse tipo de equação, né, com raiz, então a gente tem que fazer uma manipulação. Qual é a estratégia aqui? É você elevar ambos os membros, olha essa expressão aqui, ambos os membros ao quadrado. Quando você faz isso, aí fica mais fácil, né? Você vai ficar somente com x ao quadrado menos 1 igual a 9. Porque essa expressão aqui, a raiz desaparece. É simples, porque se eu tornar essa expressão aqui como uma potência, né, potência com expoente racional, né, fica assim, x ao quadrado menos 1 elevado a 1 meio, e tudo isso elevado a 2. Quando você faz isso, basta você trabalhar naquela propriedade de potência, né, potência de uma potência. E aí na potência de potência você multiplica os expoentes, né? Quando você multiplica 2 vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio vai ficar 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 é 1, e aí você fica com apenas x ao quadrado menos 1. Do outro lado também eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Bom, a partir daqui fica mais fácil. E aí, esse menos 1, né, passa com a operação inversa. Em vez de ser menos 1, passa com a operação mais 1. Lembrando que aqui, na verdade, eu preciso somar ambos os membros mais 1. Quando eu somo ambos os membros aqui mais 1, então essa primeira parte aqui fica só x quadrado, e 9 mais 1, 10. Tem que ter um pouco de cuidado. Fazendo as operações corretas, chega que x é igual a mais ou menos 10. Então, x igual a menos raiz de 10 e mais raiz de 10 é o conjunto verdade que satisfaz a Q de x. Observe que o conjunto dos números reais é meu universo. Aí a pergunta é, raiz de 10 menos raiz de 10 pertence a R? Né? Claro. Né? Lembrando que o conjunto R, ele vai ser... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Escritas. Né? O conjunto... Cadê R? O conjunto R, ele vai ser igual ao conjunto Q, né? Cadê a letra Q? O, N, Q, unido
unido com o conjunto R, não, contrário essa barra, R menos Q. Melhor não escrever assim, R menos Q. Esse R menos Q aqui, ele é igual ao conjunto, um conjunto irracional. Ok? É o conjunto I. Né? Lembrando que o conjunto dos números reais, ele é a união entre os números racionais com os irracionais, tá? Isso aqui está dentro de R, claramente. Portanto, o conjunto verdade, isso sendo igual ao universo, satisfaz a minha Q de X. Ok? É número 1, tá? Vou no item 1.2. Observe aqui que agora o meu conjunto de universo é o produto cartesiano. O produto cartesiano é mais que o conjunto de pares ordenados, tá? Sobre o conjunto A definido dessa forma, x pertence a z e tal que x está entre menos 2, é maior ou igual a menos 3 e menor que 2. Só que aí vocês talvez tiveram dificuldade de resolver porque não tinha minha P de x, a minha sentença aberta. Então aqui vocês precisam acrescentar, né? Acrescentar este fato aqui, este fato. Na verdade, assim, precisa acrescentar a P de x. Não tinha, né? Inclua esta sentença na questão. Sentença na questão. É o que estava faltando, tá? Então, assim, primeiro a gente sabe que o conjunto universo é um produto cartesiano, ou seja, o conjunto dos pares ordenados, sobre esse conjunto A. Então a gente escreve, lista esse conjunto A. Listando o conjunto A, nós temos aqui A igual a menos 3, menos 2, menos 1 e 0, 1. Né? Então são valores de x que está entre 0, entre menos 3 e 2. X é inteiro, né? X é um número inteiro. Então, vou formar pares ordenados tal que, quando eu substituo o valor de x e y nessa expressão, na P de x, você tem a P de x igual a 0, né? Tá certo? E aí, montei aqui os pares ordenados, de tal forma que, quando substituir aqui na expressão, é 0. Então, se você substitui cada par ordenado aqui, você vai observar que isso é igual a 0. Se você colocar menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0. Menos 2 ao quadrado, menos 2, 4, 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então sempre vai dar 0. Né? Então, se você pegar esse conjunto de pares ordenados, substituir aqui, né? Lembrando que a primeira ordenada é x, a segunda é y. Quando você substitui na P de x, tem que satisfazer a P de x. Ora, se isso acontece, tá? Então, quem é meu conjunto verdade? Listando meu conjunto verdade, né, dado pelo produto cartesiano, é isso aqui, tá? Tudo bem? Vamos lá, questão número 2. Na questão número 2, determine as sentenças abaixo que são equivalentes a se corre, né? Na questão está assim, se corre, cansa. Então, assim, aqui subtende-se que tem a palavrinha então. Tá? Se corre, então cansa. Isso aqui é uma condicional. E nós vimos que a condicional, ela é equivalente a essas expressões aqui. Ou seja, ela é equivalente a negar P de junção com Q. Né? Ela também vai ser equivalente a essa outra expressão aqui, né, a contrapositiva, ou seja, negação de Q implica a negação de P, aqui é P, tá certo? Ela também vai ser equivalente à sua recíproca, que é Q implica P, né? Q implica P, e também é equivalente à contradição, P e não Q implica F, né? Essa aqui é a contradição, tá bom?
Então vamos lá. A primeira você tem não corre ou cansa. Não corre ou cansa. Observe que nós temos a expressão se corre, então cansa. Né? Vou até tirar daqui, vou colocar aqui embaixo para a gente, né? Se corre ou cansa. Né? Observe que se eu for identificar aqui quem é P. P é igual a corre. Quem é Q? Q é esse cara aqui. Q é cansa, né? Ou seja, se P é corre, então Q cansa, então não corre ou cansa. Então vai ser a negação de P ou Q, né? A implicação, ela é também equivalente a nega a hipótese de junção com a tese. Então, não corre, né? Seguindo aqui, não corre, nega P, não corre, disjunção ou, né? A disjunção aqui, ou, disjunção ou, e usa que cansa. Opa, então a implicação ela é essa expressão se corre então cansa é equivalente a não corre ou cansa, tá certo? Se não cansa, então não corre, né? Nós vimos que a implicação ela é também equivalente à sua contrapositiva. Essa expressão aqui é uma contrapositiva, né? Contrapositiva, tá certo? Observe, como é que se escreve a contrapositiva? Negação de quê? Negação da tese implica a negação da hipótese. Então, se corre, então não cansa. Negando e fazendo o inverso, né? Se não cansa, então não corre. Então, aqui também essa questão está correta. Tá? Na letra C, se não corre, então não cansa. Nem sempre o fato de você negar a sua tese, ou seja, você negar P, não significa a implicação da tese, da negação de Q. Tá certo? Isso nem sempre é verdade, tem que ter muito cuidado, né? Isso só vai ser sempre verdade quando P for verdadeiro, né? Então, se eu fixar aqui que P for verdadeiro, aí sim a implicação ela é verdadeira, né? Porque a negação de P, se P é verdadeiro e a negação é falso, independente do consequente, o antecedente aqui, dependendo do consequente, a implicação ela é verdadeira. Então isso aqui nem sempre é verdadeiro, né? Porque isso depende do valor de P, né? Tá certo? Então assim, usando uma expressão, ó, se não corre, então não cansa, né? Mas a pessoa pode correr e não cansar, né? A pessoa corre e não cansa. Então assim, é uma afirmação que nem sempre, conforme essa expressão aqui, nem sempre ela vai ser verdadeira, tá ok? Então nesse caso aqui, essa expressão não é equivalente à implicação. Por quê? Até porque nós não temos nenhuma expressão que escrito dessa forma. Qual forma? Não P implica não Q, não é equivalente à implicação. Então não temos nenhuma expressão dessa forma que é equivalente à implicação P implica Q. Tá certo? Então essa letra C ela não é verdadeira, não está correta. Na letra D, não é verdade que corre e não cansa. Aqui tem a sutileza. Por quê? A implicação P implica Q, ela é equivalente a não P ou Q. Bom, mas agora negar a implicação também significa negar esse termo daqui, não P ou Q, certo? Ou seja, se você nega essa expressão aqui, essa expressão, como é que fica essa expressão negada? A negação de não P ou Q, a gente aplica a lei de De Morgan. Ou seja, a negação da negação é P, né, nega aqui o conectivo I passa a ser ou, e aqui eu tenho não Q. Agora é só reescrever. Quem é P? P é corre, né? I, cadê caramba? P, I, não Q, né?
Ou seja, corre e não cansa. Não é verdade que, né? Corre e não cansa. Pronto. Só é identificar quem é P e Q, aí conforme a expressão reescrever aqui. Então, é correta a letra A, B e a letra D, que é equivalente à implicação dada. A sentença, se corre, então cansa. Tudo bem? Número 3. Escrever as condicionais seguintes na forma sim, então. Então, assim, olha, para que um triângulo seja equilátero é suficiente que seus ângulos sejam congruentes. Observe que apareceu a palavra suficiente. E outra forma de você, uma forma de você falar o sim, então, é você usar o suficiente ou necessário. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, só para a gente compreender. P implica Q é a mesma coisa de você dizer assim, que P é suficiente para Q e Q é condição necessária para P. Então, essas palavrinhas suficiente e condição necessária, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de reescrever, tá? Então, para que um triângulo seja equilátero, é suficiente que seus ângulos sejam congruentes. Então, reescrevendo, né? Então, antes do suficiente, eu tenho aqui o... Né? Então, se os ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é equilátero, né? Tá certo? Deixa eu só dar uma verificada aqui para ver se é isso mesmo. Se na casa da condicional, se eu falei o inverso. Deixa eu ver aqui na casa da condicional. Ai, caramba. Só um minuto, gente. Eu estou aqui só dando uma verificada. Deixa eu ver aqui. Equivalência. Aplicação lógica. O pessoal só retomando aqui, tá certo? Então, ok. Então, essa implicação ela pode ser lida assim: P é condição suficiente para Q e Q é condição necessária para P. Nessa assertiva, você tem... Para que um triângulo seja equilátero, é suficiente que seus ângulos sejam congruentes. Tá? Então, nesse caso, reescrevendo aí, fica da seguinte forma, né? Se os ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é equilátero, né? Só que o seguinte, após a palavra suficiente, né? Você tem o seguinte, que P é condição suficiente para Q. O detalhe aqui é identificar quem é o antecedente e quem é o consequente, né? Vamos lá. Então, seus ângulos, para que os ângulos de um triângulo sejam congruentes, né? Então, para que um triângulo seja equilátero, é suficiente que seus ângulos sejam congruentes. Reescrevendo, se os ângulos de um triângulo são congruentes, né? Ou seja, isso é suficiente para que o triângulo seja equilátero, né? Então, o que é suficiente para que um triângulo seja equilátero é que seus ângulos sejam congruentes, ok? Então, vale a gente se perguntar qual é a suficiência? O que é suficiente para que o triângulo seja equilátero? Basta que seus ângulos sejam congruentes. E aí você pega, né? Então, se os ângulos de um triângulo são congruentes, é suficiente para que o triângulo seja equilátero.
Ou se os ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é equilátero. Tá certo? Ok? Bom, na letra B, a condição x é divisível por 3 é necessária para que x seja divisível por 6. Né? Ele está dizendo que a condição de x é divisível por 3. X é divisível por 3. Essa condição de x é divisível por 3 é necessária para que x seja divisível por 6. Lembrando mais uma vez que a implicação a gente pode ler P, condição suficiente para Q, e Q, condição necessária para P. Ó, quem é que é uma condição necessária? Né? A condição a condição x é divisível por 3 é necessária. Então, se ela é necessária, né? É necessária para que x seja divisível por 6. Né? Então, reescrevendo no sim, então vai ficar como? Se x é divisível por 6, então x é divisível por 3. Fazendo uma leitura aqui, ó. X é divisível por 6 é uma condição suficiente para que x seja divisível por 3. Ou x é divisível por 3 é uma condição necessária para que x seja divisível por 6. Né? Então, é só você inverter aqui, né? Tá certo? Então, em caso de dúvida, você pode escrever isso aqui no papel, né? Escreva isso aqui, identifique quem é a hipótese e a tese, tá? Você identifica quem é a hipótese e a tese aqui, né? E aí fica muito mais fácil, né? A condição de x é divisível por 3 é necessária para que x seja divisível por 6. Ou seja, o pedacinho que vem logo depois aqui de necessária, essa aqui é a condição suficiente para que isso aconteça. E essa parte é necessária para que essa parte aconteça. Né? Igualmente aqui. Já na letra E não fica tão evidente assim, né? Não fica tão claro. Mas assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Ó. É só a gente pensar um pouquinho. Bora lá. Para que um triângulo seja equilátero, é suficiente que seus ângulos sejam congruentes. Ou seja, após a palavra suficiente, você tem ele garante que a suficiência é que seus ângulos sejam congruentes. Ou seja, a minha hipótese está aqui. Essa aqui é a minha hipótese. A hipótese é que se os ângulos são congruentes, então o triângulo é equilátero. Ou seja, aqui é a minha suficiência. Basta que meus ângulos sejam congruentes, eu concluo, né, que o triângulo é equilátero. Tá? Então, nesse caso, aí reescreve, né? Onde é que está a suficiência? Bom, aqui. Então, se os ângulos são congruentes, logo o triângulo é equilátero. Então, o triângulo é equilátero. Então, tem uma diferença bem sutil, mas tem que ter um pouquinho de cuidado. Tá certo? Lembrando que isso acontece, fica mais fácil reescrever. Ok? Então, vamos lá. Número 4. Negue as seguintes sentenças, né? Chove e molha, tá? Uma forma de você... Aí eu coloquei o seguinte, ó, chamei de P, a sentença chove e que molha, né? Ou seja, você negar uma disjunção é o quê? Negar P e Q, você aplica a lei de De Morgan, não P ou não Q. Então, não chove ou não molha. Ou você pode dizer assim, não é verdade que chove e molha. Então, essa é outra forma de negar. Então, você ou nega desse jeito ou nega assim. Ok? Letra B, não vou ao cinema ou vou ao teatro. É muito fácil. Você tem a disjunção ou negando. A disjunção ou fica aí. Se você pode, vamos dizer assim, não vou ao cinema, você pode negar assim, não vou ao cinema, né? Exato, negando isso aqui, né? Aqui não fica ou, fica né? Olha aí. Então, neguei a primeira sentença, depois neguei a segunda proposição. Então, não vou ao cinema
não vou ao teatro, ok? A letra C, quem não chora não mama. Então, gerou um pouco de dúvida aqui, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Olha, eu pensei assim, bom, vou pegar duas sentenças, P de X e Q de X, e vou dizer o seguinte. Uma pessoa X que não chora, e a Q de X uma pessoa X que não mama, né? Se eu for negar isso aqui, então negando a P de X, eu tenho a P de X eu tenho que a negação, deixa eu ver, a negação aqui, a negação de P é igual a não chora, né? E essa negação, a negação de Q, ela é igual a mama, né? Quem não chora não mama, né? Ou, né? Uma pessoa X que não chora ou uma pessoa X que não mama, né? Subtende-se que aqui, subtende-se um ou aqui, né? Um ou não mama, né? Que não chora ou não mama. Subtende-se, não tem. Bom, negar isso aqui, né? No ou pode acontecer duas coisas. Se a pessoa que não chora, né? Ou ela não mama, se ela não chorou, ela não mama. É verdadeiro. Então, se ela chorou e pode acontecer de chorou, pode acontecer das duas coisas acontecer, né? Não chorar, não mama. De chorar, né? E mamar. Então, a negação disso aqui é chora. Vou escrever de vermelho. Chora e mama. Tá certo? Bom, espero que vocês analisem também e possam, caso de discordância, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Na letra D, se x menor que 13, então x maior ou igual a 4, em U igual a R, equivalente a não P ou Q, né? Nesse caso, essa implicação, negar uma implicação, é o mesmo que você negar, né? Lembrando o seguinte, que P implica Q, ó, P, tem que lembrar isso aqui, que P, cadê, aqui, tem que lembrar que P implica Q é equivalente a isso aqui, a essa expressão, tá? Ó, P implica Q é equivalente ao quê? A não P ou Q. É muito mais fácil você negar a implicação reescrevendo a implicação desse jeito, né? Não P ou Q, né? Então, eu só estou reescrevendo essa implicação é equivalente a isso aqui. X, né? X maior ou igual a 3, né? Estou negando o P. Ou x maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 3. Agora eu nego isso aqui, né? Quando eu faço não P ou Q, eu estou escrevendo assim, né? X maior ou igual a 3 ou x maior ou igual a 0, tá? Agora eu nego, faço a negação. Agora eu vou negar, cadê, meu Deus? Eu vou negar essa expressão. Olha, negando isso, vai ficar não P I, né? I vai ficar I aí, cadê o I? Escritas não, nem escritas não, letras gregas, operadores, I, PI, não Q. Na verdade é assim, né? Não P, aqui tem um não.
não P, ou que vai ficar P e não Q. Agora a gente reescreve. Então, negar essa condicional é o mesmo que negar, isso é o mesmo que fazer isso. Isso aqui. Não é essa segunda parte aqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? X. Negação. A negação fica x é menor que 3 e, né? E x menor que 0. Pronto. Tá aqui a negação da questão da letra D, tá? Beleza, gente? Número 5. Use a regra do modus ponens ou modus tollens para completar as implicações. Bora lá. Letra A. Se x é divisível por 10, então é divisível por 5. Né? Se 20 é divisível por 10, então o que a gente quer que nós concluímos, tá? Ó, é bem tranquilo, né? Observe que nessa letra A, observe que eu tenho uma condicional. Observe que nos dois modos, né, você tem a condicional. O que você tem que observar é se ele adiciona uma afirmação ou se ele nega uma afirmação. Se ele adiciona uma hipótese ou se ele nega se ele vai negar a tese. Observe, nos dois modos você tem a implicação. O que você tem que observar é, no modus ponens, você tem uma adição, ou seja, você tem uma conjunção com a hipótese. Isso implica a tese. No modus tollens, você tem a implicação com a adição da negação da tese, né, a implicação, a negação da hipótese. Se você for parar para observar um pouquinho, né, só a última parte, olha, observe que a última parte justamente é o método direto, é o P implica Q. Ou seja, você tem uma implicação que você aceita, que você adiciona a hipótese, implica a tese. Já na segunda parte, você tem a implicação, você nega a negação da tese, implica a negação da hipótese. Observe que esse pedacinho aqui lembra a contrapositiva. Então é muito fácil, né? Modus tollens e ponto, você tem a implicação. Você tem um modo direto, que P implica Q. Quando você adiciona P, essa expressão toda implica Q. E no modus tollens você tem implicação e a negação da tese implica a negação de P, a negação da hipótese. Então, essa última partezinha aqui é a contrapositiva, ou seja, a implicação ela é equivalente à sua contrapositiva. Não, se P implica Q, equivale a não Q implica não P. Então, observa, então só vocês fazerem a relação, aí fica mais fácil, certo? Na letra A, se x é divisível por 10, então é divisível por 5. Se x é divisível por 10, então é divisível por 5, aqui é uma implicação, tá certo? Então, se x é divisível por 10, então é divisível por 5. Aí ele adiciona uma informação, ou seja, 20 é divisível por 10. Ele usa a hipótese da primeira implicação. Então, qual é a conclusão? Então, é que esse 20, né, ele vai ser divisível por 5. Então, aqui é a resposta, tá certo? 20 é divisível por 5, tá? Na letra B, se chove, então usa o guarda-chuva. Ontem choveu, então resposta, usei o guarda-chuva. É muito simples também, até por uma questão, se você não for usar nenhum dos modos, mas por uma questão mesmo de vivência, choveu, usar guarda-chuva. Se não choveu, não usa guarda-chuva, né? Mas vamos identificar aí os modos. Olha, quais são os modos, o modo que está sendo utilizado. Se chove, então usa o guarda-chuva. Tá? Então tem a primeira implicação, né? Bom, aí ele faz o quê? Assume a hipótese que choveu. Ó, se eu assumo a hipótese, eu vou usar, a minha conclusão vai ser o quê? Que eu usei guarda-chuva.
Estou usando aqui o modus ponens, né? O modo direto. Observe, P implica que assumi a minha hipótese que choveu, cheguei a... Pois é, meus queridos, de volta. Então vamos lá. Ô debarabadada mandassuru, xerecateca, vamos nessa. Entendeu ela na letra B? Fácil, né? Tranquilidade, é mamão com açúcar. Vamos lá, letra C. Se bebo, então não dirijo. Dirigir, então, bom. Vamos identificar qual é o modo que nós vamos utilizar, ok? Bom, estou separando. Se bebo, então, ok, não dirijo. Né? O que é que está acontecendo? Ele está negando o quê? Ele está negando a minha... Nessa condicional, eu estou negando... Essa afirmação nega a minha tese. Né? Observe que eu tenho uma condicional e eu adiciono a negação da tese. Ou seja, estou pegando a contrapositiva, estou negando a tese, dirigir. Então, qual é a conclusão? Neguei a tese, a conclusão é a negação da hipótese. Qual é a minha hipótese? P, bebo. Então, se dirigir, então não bebi, certo? Então não bebo, né? Então como não pode ser não bebo, mas assim, se dirigir, está no passado eu dirigi, então não bebi, ok? Vai ficar coerente aí. Tudo bem, gente? Então aqui é o modus, aqui foi o modus tollens, tá? Só para vocês se ligarem um pouquinho aí, tá? Vamos lá, meus queridos, tá tudo beleza? Tá tudo mamão com açúcar. Melhor que isso, só 2 dias, então vamos nessa. Bom, na letra D, se x pertence a Q e y pertence a Q, então a soma pertence a Q. É a primeira condicional, tá? Aí veja bem, observe que eu tenho que 1 mais y não pertence a Q. Então, bom, 1 que está assumindo um papel de x aqui é racional, tá? Bom, mas para essa soma ser irracional, basta que y não seja racional. Então, se x pertence a Q e y não pertence a Q, então x mais y pertence a Q. Ou seja, ele nega, usa um contra-exemplo, nega que x mais y não pertence a Q. Então, como isso acontece, né, vai ocorrer uma dessas hipóteses aqui, ela é falsa, ou seja, y não vai pertencer a Q. Tá? Então aqui 1 mais y é racional, mas 1 mais y, né? Tá? Que essa soma não é racional, isso implica que y não é racional. Ó. 1 mais y, né? Vamos dizer assim, pode ser racional, né? Pode ser racional se y for racional, certo? Mas para a expressão, né? Vou botar aqui, para a expressão 1 mais y, para a expressão mais y seja irracional, basta que o quê? Que? Não. Basta que y não seja racional. Ok? Então só basta que y. Então 1 mais y pode ser racional se y for racional, né? Mas para a expressão 1 mais y seja irracional, basta que y não seja racional, tá? Tudo bem? Então, vamos nessa. Número 6. Você tem o seguinte. Complete usando a regra do silogismo hipotético. Que é isso aqui. Você tem 2 condicionais, né, unidas pela conjunção. Isso implica que P implica R. Tá? É muito simples. Basta você separar aqui. Se Marcos vai a Salvador, então vai ao Bonfim. É a primeira condicional. E se Marcos vai ao Bonfim, então compra um patuá. Essa é a segunda condicional.
né? Só basta identificar aqui, ó. Então, P, né, eu vou chamar aqui P de Marcos. P de Marcos. Vai a Salvador, depois do então. Então, olha. Depois do então, vou chamar de Q. Q vai ao Bonfim. Né? É o meu Q. Aí, agora eu assumo que Marcos vai ao Bonfim. Então, a minha tese na primeira implicação se torna hipótese na segunda implicação. Ó, né? Marcos vai ao Bonfim. Né? Que Marcos vai ao Bonfim. Então, eu compro o patuá. Implica aqui já outra expressão, né? R, compra um patuá. Logo, qual é a conclusão? Se Marcos vai a Salvador, então implica R, ou seja, compra um patuá. Marcos vai a Salvador, então compra um patuá. Fechado? Letra B, B de bola. Né? Se x é primo se x é pai e é primo, então x é igual a 2, ou x igual a menos 2. Então aqui você tem, essa primeira parte, você tem P igual isso aqui, após então você tem o Q de x igual, né? X igual a 2, tá. Aí então a tese na primeira implicação se torna uma hipótese na segunda implicação. Aqui você tem um certo Q, né? É o mesmo Q. O Q. Então, R igual a x quadrado menos 4. Bom, logo, se P igual a x, né, se P, assumindo a hipótese P, né, que x é par e primo, então implica R. Quem é R? R é que x ao quadrado, R a gente viu que R é x ao quadrado menos 4. Bom, então logo, se x é par e primo, então x ao quadrado menos 4 é igual a 0, tá? Tá belezinha aí, gente? Tudo tranquilidade pura? É muito fácil, é fácil. Né? É muito simples, basta raciocinar de forma lógica. É, meus amados, o negócio é sério. Vamos nessa, vamos dar continuidade. Número 7. Não, ainda falta a letra C do 6, né? Se um quadrilátero ABCD é um quadrado, então tem lados congruentes. E se um quadrilátero ABCD possui lados congruentes, então é um losango. Logo, né? Se P é um quadrilátero, então... Se P é um quadrilátero, ABCD é quadrado, então é um losango. Então vamos ver. Se um quadrilátero é um quadrado, então esse aqui é meu P. Né? P igual. Então, após o então, eu tenho um Q igual. Então, essa hipótese nessa condicional, deixa eu ver, essa hipótese nessa condicional, tá. E se um quadrilátero ABCD possui lados congruentes, então é um losango. Né? Logo, se o quadrilátero ABCD é um quadrado, então ele vai ser um losango, né? Tá? Qual foi o modo que nós usamos aqui? Tá. É o mesmo silogismo, né? Você tem outra implicação, P, Q, né? E se um quadrilátero possui lados congruentes, aí você tem... Aqui você está usando o mesmo Q, tá? Isso aqui é o mesmo Q. Né? Que então é um losango. Isso aqui já outra sentença é o R. Então, se P, que é um quadrilátero quadrado, então implica R, né? Então é um losango, tá? Então eu coloquei essas letras P e Q para ficar mais fácil, para que vocês possam identificar aí quem é RQ, P, Q e R. E substituindo aqui na fórmula do silogismo para você identificar. Aí fica mais fácil aí na hora de aplicar, tá certo? Vamos lá, número 7. Complete usando uma das regras da simplificação P e Q. Implica P, P e Q implica Q. Ó. Na letra A, se José é professor e irmão de Antônio, então, né?
pode acontecer duas coisas. Ou implica que José é professor, ou vai implicar que José é irmão de Antônio. Então, sem dúvidas, né? Não tem dúvidas aí, né? Ok, gente? Aqui, se x pertence a Q, x é maior que zero. Então, pode acontecer que x seja menor que zero, maior que zero, ou x pertence a Q, né? Na condicional, desculpe, não é condicional. Porque quando você tem a adição, a simplificação, a simplificação ocorre na conjunção. E aí você, para que isso seja verdade, essa conjunção, olha aqui isso implica P, ou melhor, vamos explicar isso direito. Isso nós já vimos pela regra de implicação que isso é tautológico. Então, P e Q implica P, isso é uma tautologia, e P e Q implica Q, é também uma tautologia. Então, a gente já aceita isso como verdade, tá certo? Então, assumindo que isso é uma tautologia, fica muito mais fácil, né? Se José é professor e irmão de Antônio, então pode acontecer duas coisas, né? José é professor ou José é irmão de Antônio, tá certo? Se for usar as regras da implicação, tá? Da simplificação. Se x pertence a Q, x maior que zero, então x maior que zero, pode acontecer que se x é maior que zero, ou x é menor que zero, ou x pertence a Q. Uma das duas coisas acontece, tá certo? Essas são duas respostas possíveis, tá? Vou tirar o ou para não ter muita dúvida, não gerar dúvida aqui. Eu vou colocar o ou, vou colocar uma barra indicando que pode ser uma das duas, né? Uma das duas possibilidades. Tá? Na número 8, você completa usando uma das regras de adição, ou seja, você tem o inverso, né? P implica a conjunção P ou Q, e Q implica a conjunção P ou Q, tá? E aqui tem o contrário, não tinha essa sentença aqui, tá? Não tinha. Então, para que isso aconteça, né, pode acontecer duas situações, que P tem que ser maior que 4. Se P é maior que 4, então x é maior ou igual a 4, é verdade, né? Então, sem problema. E se P for igual a 4, né, então x é maior ou igual a 4 também é válido, né? Se P é igual a 4, então x, né, é maior ou igual a 4. Né? Na verdade aqui, se x, né? Se x for maior que 4, ou x for igual a 4. Tá? Na letra B tem se essa parte não tinha, se, então, sou médico ou professor. Então, observe, eu tenho duas hipóteses, né, para que isso seja verdade. Né? Porque aqui está as minhas duas sentenças, P, aqui é P, e aqui é Q. Né? Eu vou colocar de vermelho, para que vocês observem direitinho. Tá? P ou Q. Ó, se, então, sou médico ou sou professor, são duas sentenças. Então pode acontecer, se sou médico, então sou médico ou professor. Né? É fato. Né? Se sou professor, então sou médico ou professor, porque pode acontecer uma das duas coisas, né? Se assumindo que é verdade que eu sou professor, então eu sou médico ou professor. Ok? Então acho que não tem dúvida aí. Até porque após o então, que é a tese, né, eu tenho uma disjunção aqui. E aqui é verdade se uma delas for verdade. Acontecer é verdade. Mas aqui na hipótese eu assumo que sou médico. Se sou de fato médico, né, então sou médico ou professor, um deles ocorrendo é verdade. Né? Não tem nenhum problema. Ok? Então tá aí.
Na número 9 diz o seguinte, você tem um teorema. Considera o seguinte, dadas três retas distintas, A, B e C, do plano, se A paralela a B e B paralela a C, então A paralela a C, é paralelo à reta C. A é paralela à reta C. A prova desse teorema é feita usando a redução absurda, isto é, usaremos a equivalência P implica Q, se somente se P e não Q implica F. Ou seja, a leitura é, você nega a tese, né? Outra leitura possível é, para a prova a redução absurda, quando negar a tese, utilizar a hipótese para chegar em uma contradição ou afirmação falsa. Né? Então, você faz o quê? Nega a tese, conjunção com a hipótese, se implica numa contradição. Então, vamos ler a prova. Suponha por absurdo que a reta A não seja paralela a C. Então, essa hipótese, quando eu nego a tese, ela se torna a minha hipótese. Então, dessa hipótese, né, o que é que decorre? Decorre que a interseção entre as retas A e C é vazia, ou seja, não existe nenhum ponto de interseção entre a reta A e C. Né? Bom, se isso ocorre, aí você vai usar a hipótese adicional, que A é paralela a B e B é paralela a C. Né? Pelos axiomas da paralela, implica que A é igual a C. Mas é uma contradição, porque na afirmação inicial, nós assumimos que A não é paralela a C. Certo? Bom, logo, se chegamos em uma contradição, a implicação dada, que é essa implicação aqui, ela é verdadeira. Tudo bem? Então, está aí o comentário dessa questão. E agora, na questão número 10, eu vou deixar aqui, não vou fazer, mas vou deixar que vocês olhem no livro do IESE, volume 1, sobre conjunto de funções. Lá na parte de conjuntos, ele mostra como fazer essa demonstração aqui, tá certo? É muito simples e eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho de pesquisa para vocês tentarem compreender como é que é feita essa demonstração, tá certo? Então, eu vou deixar como atividade de pesquisa e encerro aqui as explicações, né, dessa lista. Espero que algumas coisas tenham ficado mais claras e outras que não ficaram. Vocês podem mandar um e-mail, mandar uma mensagem para mim para poder tirar a dúvida. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, forte abraço a todos.